pro futebol, que é o fato de maior interesse, é o tópico de maior interesse do torcedor do Bahia, não tenha dúvida disso. Esse foi, digamos assim, entre aspas, o ano zero, né, do Grupo City dentro do Bahia. E a gente está vendo alguns resultados aí que não eram o que o torcedor esperava. O torcedor esperava um momento diferente no Campeonato Brasileiro, quem sabe ali entre as 10 primeiras posições. E o que se vê é o mesmo de sempre. Briga contra o rebaixamento, situação difícil nas últimas rodadas, enfim. Qual a sua avaliação geral do trabalho que tem sido feito tanto pelo diretor de futebol Cadu Santoro, como o CEO Raul Aguirre e também o próprio Ferran Soriano, que é o capitão, digamos assim, do Grupo City e também aqui dentro do Bahia? São 3 avaliações distintas de um só momento. Eu não posso imputar ao Ferran Soriano responsabilidade se ele colocou pessoas que para ele eram competentes e capacitadas para fazer as coisas acontecerem e não fizeram. Eu posso questioná-lo quanto à escolha. Eu posso até dizer que ele escolheu mal. Mas eu não posso dizer que a culpa é dele. No planejamento estratégico ele pensou Raul Aguirre, Cadu Santoro. Essas pessoas que já trabalham com a gente há mais de anos, um com 8, 10 anos, o outro com 15 anos, essas pessoas têm minha confiança. E tendo minha confiança, eu tenho a certeza que elas vão poder implementar o que eu acho pertinente para o Bahia. Não fizeram. Então ele avaliou, do ponto de vista de avaliação, bem, do ponto de vista de execução, mal. O Raul Aguirre, ele vem para ser o CEO do clube. Então ele cuida de outras coisas além do futebol. Ele tem pertinência no futebol? Claro, porque ele é o CEO, mas ele está ali para cuidar do clube, da estrutura, dos departamentos, das contas, das finanças, dos parceiros, de algo muito maior do que só o futebol. E aí a gente vem para a terceira avaliação, Cadu Santoro. Eu acho que faltou perspicácia dele, primeiro na escolha do treinador. Ele se deixou ouvir por Pequenino e Pequenês, fez uma escolha ruim, mais uma vez se deixou ouvir quando o Pequenino e Pequenês queimam o Gilberto, que teria sido utilíssimo, na não manutenção de Davó e de mais 1, 2 peças, Ignacio e outros, que para mim tecnicamente eram melhores do que os que estão aí. Eu acho Davó infinitamente superior ao Mingote. Daria muito mais dor de cabeça a Everaldo do que Mingote. E é muito, infinitamente, pelo que fez na Série B, infinitamente superior ao Mingote. Então tô falando de algo que todo mundo sabe. Gilberto, muito melhor do que Everaldo, tecnicamente, com uma história construída aqui dentro muito gigante. Gigantesca. Teria dado resultado? A prática é diferente. Mas, como pré, teria sido muito melhor. E mesmo assim, se fosse Everaldo, Gilberto e Davó, um estaria forçando o outro até em alto nível. Ignacio, né? Ignacio, muito melhor, pelo que a gente está vendo de resultados aí, do que quem está lá jogando. Muito melhor. Fez uma Libertadores muito de alto nível. E aí você vê Canu, que deixa de subir numa bola no último jogo para ficar reclamando de uma falta que não recebeu. Quando ele, com 16 centímetros a mais do que o atacante, perde na cabeça e a gente toma um gol de empate. Ah, a culpa é dele. Não estou dizendo que a culpa é dele, mas estou falando de atuações que poderiam ter sido diferentes por questões de escolha. E quem fez essas escolhas? O Cadu com o cidadão que saiu. Então, esses dois prejudicaram o Bahia. O primeiro entra gastar mal o dinheiro, o segundo indicar mal quem vir. Você vai lembrar em entrevista coletiva que ele disse assim: tá vindo aí Iago Felipe, no meu time é Iago mais 10, lembra disso? No seu time é Iago mais 10? A indicação dele para trazer Chaves por 16 milhões, não teria sido melhor ter trazido o Reinaldo de graça? Que tecnicamente resolveria? Ah, mas Reinaldo tá velho e o Grêmio tá disputando o título. Saiu da segunda divisão também. Gastando 1/3 do que gastamos para montar o elenco. E aí? Eu levo vocês ao debate, a pensar isso. Eu não estou falando mal, estou lhe apresentando situações que estão aí no país, dando muito mais resultados, com muito menos valor em caixa, gasto, do que se gastou o Bahia. E aqui eu não quero nem discutir a competência do Cadu Santoro. Porque futebol é feito de escolhas, ele fez as deles. Não deu certo, ok. Não vou questionar a competência, mas vou questionar a escolha. A escolha eu posso questionar. Para mim ele escolheu mal. Desde a comissão técnica, corpo técnico, você não pode trazer para comandar um clube onde o calendário é uma casa da mãe Joana, que não conhece esse calendário, que não conhece suas nuances, que não conhece o que é jogar em Fortaleza em um domingo e ter que jogar em uma quinta em Porto Alegre. E aí depois tá reclamando do relvado, da distância, da viagem, do disso, do daquilo outro. Irmão,
Quando veio, já sabia. Eu não posso, daqui a 1 mês e meio, ser entrevistado por você falando das dificuldades de ser presidente da associação. Eu ajudei a fazer o estatuto. Eu não posso reclamar dele. Peraí, irmão. Eu sei. Eu sei que não tem orçamento. Eu sei que não tenho nenhuma modalidade planilhada. Eu sei que eu tenho um baixo número de sócios. Eu sei tudo isso. Eu não posso depois abrir a boca para dizer que não sabia. A regra do jogo está na mesa. E ao invés de parar para chorar, me lamentar, choramingar, eu tenho que trabalhar, irmão. Faltou isso. Entender o mecanismo. Você já até deve ter... Fala de outra coisa, mas você já deve ter assistido essa série, né? Você tem que entender o mecanismo. E o mecanismo no Brasil, ele é cruel. Ele é perverso. E para quem não o conhece, é mais perverso ainda. Faltou conhecimento, experiência, habilidade para lidar com um péssimo calendário brasileiro. E é de fato uma casa da mãe Joana. Você está jogando... Vamos lá. Vamos imaginar que o Sotoro para o ano que vem? O Campeonato do Bahia termina que dia? Bahia permaneceu na Série A. 6 de dezembro. Pronto, vamos imaginar o Bahia, que é o que a gente quer. Bahia permaneceu na Série A. Ele tem que dar férias dia 6, não tem? Último jogo. Perfeito. Então ele dá férias a partir de que dia? 7. 7 todo mundo tá de férias. Isso. Ele tem que voltar 30 dias depois? 7 de janeiro. 6, porque o mês é de 31. 6 de janeiro, vamos lá. Com baiano para começar 14 de janeiro. E aí, torcedor? Em 8 dias, tem como você colocar um time profissional de alto rendimento em condições? Não. Mas se o Bahia joga dia 14 e perde, o que é que a gente, torcedor, faz? FDP, miserável. Como é que perde pra fulano, rapá? São coisas que a gente também tem que fazer o meia-culpa, entender. E aí a gente atira contra o planejamento, e às vezes o planejamento é bem feito, mas a execução é uma droga. Eu acho que o Bahia teve um grande planejamento, belo planejamento e uma péssima execução, que está nos gerando todas essas dificuldades de momento.